Muitas pessoas olham para a Idade Média com olhos românticos. Pensam em cavaleiros, belas donzelas, com chapéus pontudos, dragões. Nada poderia estar mais longe da verdade. Para a maioria das pessoas, a Idade Média era suja, difícil e realmente bastante perigosa. Vamos descobrir agora porque você provavelmente não duraria nem 24 horas lá. Sejam todos bem-vindos a Cronópolis. Comunicação, ou a falta dela. Vamos supor que você de repente aparecesse na Inglaterra medieval, que houve algum tipo de fenda temporal e agora você está preso no meio do século XIV. A primeira coisa que perceberia é que não entenderia absolutamente nada do que as pessoas estavam dizendo. As pessoas comuns falavam inglês médio e o clero falava latim. Ou seja, mesmo que você seja fluente em inglês, não entenderia uma só palavra das pessoas. O valor de uma mulher. Agora suponha que você tenha aprendido um pouco do idioma, mas teve o azar de ser mulher. Então, conheceria de perto as dificuldades. Por causa da importância dada aos textos bíblicos, as mulheres medievais geralmente eram consideradas moralmente fracas, o que resultava em opressão e submissão. Em especial, os escritos de São Paulo destacavam a autoridade dos homens sobre as mulheres e a necessidade de que elas permanecessem em silêncio na igreja. Para a camponesa, o trabalho era definido por gênero. Ela era responsável pelas tarefas domésticas: fiar, fabricar cerveja, cozinhar, tecer, cuidar dos animais e dos filhos, e também dividia o trabalho na lavoura com os homens. As mulheres eram pressionadas a se casar ou entrar para a vida religiosa, e a maioria acabava se casando, por vontade própria ou não. Gravidez era uma sentença de dor. O parto viria sem alívio moderno ou qualquer traço de higiene. Complicações consideradas hoje triviais podiam ser fatais tanto para a mãe quanto para o bebê. Ter dinheiro ou status não garantia um parto seguro. Cesarianas só aconteciam quando já não havia mais nada a fazer por ela, ou quando já era tarde demais. Na Florença dos anos 1420, dar à luz significava arriscar a vida. Uma em cada 5 mulheres não voltava. Dar à luz era tão arriscado que as mulheres eram incentivadas a escrever seu testamento antes de começar. Vida curta desde cedo. Hoje em dia, o fim de uma criança é rara e devastadora, mas se você nascesse na Idade Média, teria sorte se passasse dos 5 anos de idade. 1/3 das crianças não chegava a isso, e os perigos começavam ainda no útero. Sem saber dos riscos da síndrome alcoólica fetal, as mulheres grávidas bebiam quantidades enormes de cerveja, vinho ou ambos. E a nutrição? Nem se fala. As causas iam de acidentes no parto, violência, fome e doenças como coqueluche, sarampo, gripe e infecções estomacais, todas tratáveis hoje. No Japão medieval, 48% da população não passava da infância, praticamente 1 em cada 2 crianças. Quem você está chamando de camponês? O problema de viver na Idade Média é que 85% da população era formada por servos. Então era mais provável que você fosse um deles. Vinculado ao senhor feudal e à terra, você teria que cultivar alimento para sua família e para pagar os impostos ao senhor. Não podia sair da terra sem permissão, nem mesmo casar. E tudo dependia do clima. Chuva demais ou de menos significava colheita arruinada, má nutrição e, nos piores casos, fome. A desnutrição levava a baixa imunidade, e isso abria as portas para doenças como disenteria, tifo e varíola. Quando havia comida, era pão grosso feito com cevada, aveia, centeio e um ensopado ralo chamado potage. Havia muitos animais selvagens, como coelho, cervo e javali, mas apenas os nobres podiam caçar. Caçar ilegalmente podia significar punições severas. As roupas não eram confortáveis, feitas de lã áspera. As casas, longe de qualquer palácio, eram cabanas, sem chaminé, escuras e cheias de fumaça. Talvez uma janela minúscula, escuras, esfumaçadas, fedidas, muitas vezes divididas com os animais no inverno. Sem aquecimento, luz elétrica ou água encanada, não é surpresa que as pessoas vivessem tão pouco. A expectativa de vida em 1330 era de apenas 24 anos para os homens. As mulheres iam um pouco melhor, 33 anos, mas ainda assim, péssimo. O sistema de justiça. Punições na Idade Média eram bem diferentes dos de hoje. A igreja controlava praticamente tudo, o que você comia, usava e até quando transava. Então nada de sair com um sapato pontudo para comer um pastel no domingo. Se fosse vítima, não havia polícia. Você teria que gritar alto para chamar atenção e torcer para que alguém ajudasse. Para infrações graves, você era desvivido na hora. Bastava contrariar as regras.
forjar algo, incendiar, pegar ou aceitar o que não era seu. E pronto, o desfecho era imediato. E não precisava ser nada luxuoso. Um item de 12 pence, equivalente a 3 semanas de salário, já era o bastante. No começo do período, havia o julgamento por ordálio. O acusado era submetido a uma provação dolorosa. Andar sobre brasas, colocar a mão em água ou óleo fervente, e se fosse inocente, Deus faria um milagre e o salvaria. Infrações menores, como dívidas, jogos de azar, jogar futebol ou usar linguagem ofensiva, eram punidos com humilhação pública. Muita gente não resistia ao tempo atrás das grades por causa das condições precárias de higiene e alimentação. A maioria das infrações tinha ligação com a pobreza, e por isso eram bem comuns. Batalha, para que serve? A lista de batalhas durante os 1000 anos da Idade Média é insana. Foram mais de 370 conflitos. A última, a Batalha Italiana, terminou em 1504. Muitas eram disputas sobre quem seria o próximo incompetente a ocupar o trono, outras em nome de causas nobres, como as cruzadas. Mas, como hoje, quem pagava o preço eram os camponeses. Como servo no sistema feudal, você era obrigado a servir militarmente seu senhor. Os homens só eram enviados por períodos curtos. Se você só sobrevivesse aos primeiros 40 dias, podia voltar para casa. Isso porque, se todos fossem batalhar ao mesmo tempo, não haveria quem cuidasse das terras e da comida dos nobres. O resultado era um exército medieval desorganizado, com muitas baixas. Nem os nobres escapavam. 30% deles não voltavam das batalhas. E os camponeses? Ninguém sabe ao certo quantos não aguentavam. Eram considerados tão insignificantes que ninguém registrava. Durante o cerco de Jerusalém na Primeira Cruzada, 90.000 pessoas não aguentaram. Entre 1095 e o fim do século XIII, as cruzadas causaram entre 1 a 3 milhões de baixas. A Batalha dos 100 Anos, de 1337 a 1453, resultou em 2 a 3 milhões e meio de baixas. As invasões mongóis causaram entre 30 e 40 milhões de baixas. Definitivamente não era uma boa época para ser soldado ou camponês. Venenos vinham de toda parte. Agora suponha que você fosse rico. Isso melhoraria suas chances de sobreviver? Um pouco, talvez. Você comeria melhor. Carnes como vitela e veado, molhos cremosos, sobremesas açucaradas e bons vinhos. E comeria em pratos lindamente esmaltados, bebendo em taças decoradas. O problema? O esmalte era feito com óxido de chumbo. Sim, era bonito e fácil de limpar, por isso era popular entre os ricos. Mas alimentos salgados ou ácidos dissolviam o esmalte e o chumbo contaminava a comida. O chumbo, um metal tóxico, vai se acumulando no corpo e pode causar desde dores e infertilidade até convulsões e deixar você completamente fora de si. Em crianças, prejudica o desenvolvimento mental. Esqueletos medievais em cidades ricas da Alemanha e Dinamarca mostram níveis altíssimos de chumbo. O chumbo também estava presente em vitrais, moedas e telhados. A água da chuva coletada dos telhados, usada para beber, era mais uma fonte de contaminação. O pão era o alimento básico, mas o centeio frequentemente era infectado com um fungo chamado Claviceps purpurea, causando a doença chamada fogo de Santo Antão. Durante a Idade Média, surtos eram tão comuns que deixaram milhões fora de combate. Hoje sabemos que a culpa era do ergot, um fungo que causava alucinações, cãibras, náusea, insônia e feridas. Um pacote de experiências bem desejáveis. Nos casos graves, seus fluidos deixavam de circular para mãos e pés, causando dores insuportáveis, gangrena e a perda de membros. Alguns historiadores acreditam que a intoxicação por ergot causou as epidemias de dança entre os séculos XIV e XVI, com grupos inteiros dançando sem parar até desmaiar de exaustão. Obrigado por assistir a este episódio de Histórias da Idade Média no Necronópolis. Se gostou, inscreva-se no canal e nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Tenha uma ótima semana. Valeu!